Aqui no Conversas com Química da Unilabs adoramos falar sobre saúde, já sabem, e às vezes quase sempre falar sobre saúde leva-nos a pensar sobre políticas de saúde, políticas de promoção de saúde. Mas o que é afinal uma política de saúde? Quais é que são as melhores? Quais é que não estão a ser feitas? Temos cá hoje o Francisco Goiana, presidente do Health Parliament de Portugal, doutorado em Políticas de Saúde pelo Imperial College em Londres, onde também dá aulas, atualmente está a trabalhar na Google. E temos também o professor Jaime Branco, que é médico no SNS desde a sua criação há quase 43 anos, reumatologista e professor catedrático da Nova Medical School. Muito bem-vindos, obrigada pela vossa presença e se calhar começamos logo assim com o elefante na sala, com o dedo na ferida, que é o nosso doente mor, que é o SNS. Se tivessem de fazer assim um diagnóstico ao SNS, Francisco, o que é que diagnosticavas? Primeiro, acho que para se fazer um bom diagnóstico, primeiro é preciso fazer um exame objetivo, não é, ao doente. Eu acho que, objetivamente, o Serviço Nacional de Saúde foi uma das principais e das melhores conquistas da democracia portuguesa. Não há dúvidas disso. E o Serviço Nacional de Saúde foi feito com base em políticas de saúde, no verdadeiro sentido da expressão políticas de saúde, que é do Health Policy. E o que é Health Policy? São basicamente a forma como nós alocamos os nossos recursos, como tomamos decisões, como planeamos, de maneira a atingirmos os indicadores de saúde que nós acreditamos serem corretos para a nossa sociedade enquanto grupo. E, portanto, o SNS é fruto disso, de um grupo de pensadores, à altura, há mais de 40 anos, que decidiram que os indicadores de saúde que nós queremos para a nossa população são muito melhores do que aqueles que nós temos agora. Portanto, tiveram de ser inovadores e de criar uma coisa perfeitamente disruptiva à altura. Acontece que ser defensor do Serviço Nacional de Saúde não é necessariamente, e não quer dizer necessariamente, ser conservador em relação a ele. E como qualquer grande instituição ou empresa, ou se renova e se adapta aos desafios atuais, ou morre. E o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, não tem conseguido adaptar-se e dar resposta aos desafios atuais tão rapidamente como o mundo tem mudado, como os profissionais têm mudado, como as ambições das pessoas têm mudado e como o padrão da doença dos portugueses tem mudado. Portanto, a base é boa, o organismo e o material genético é bom, mas eu diria, provavelmente, que o prognóstico neste momento não é bom. Eu diria mesmo que é insustentável, a menos que se consiga fazer uma intervenção urgente e rápida de fundo, nos estilos de vida do SNS. Sim, professor, que intervenções é que se podem fazer e como é que recorda o SNS há 43 anos, o projeto, a ideia, o sonho e o SNS que temos agora? Bom, de facto, eu era um jovem médico, tinha começado a trabalhar há 9 meses, dia 1 de janeiro de 79, e estava na altura a fazer o estágio, porque o internato policlínico era dividido em 3 estágios de 8 meses, eram 2 anos, 3 estágios de 8 meses, medicina, cirurgia e saúde pública. Eu estava exatamente há 15 dias no estágio de saúde pública em Albergaria Velha, distrito de Aveiro, quando o SNS começou. Bom, a vida era completamente diferente e, portanto, evidentemente que a prática da medicina era também completamente diferente. Como o Francisco disse, houve um grupo alargado de pessoas que, de facto, não são suficientemente lembradas hoje. Homens, sobretudo, da área da saúde pública, muitos passados pela Direção-Geral de Saúde e pela Escola Nacional de Saúde Pública também, que, enfim, criaram as bases para o Serviço Nacional de Saúde. Ele, de facto, o decreto é assinado por um ministro da Saúde à altura, António Arnaud, mas quem o pensou e quem criou, como o Francisco disse, os indicadores, os outcomes que, no fundo, informaram a estrutura e a previsibilidade da melhoria dos estados de saúde dos portugueses foram esses seus precursores. E o que o Francisco também disse há pouco, não só é verdadeiro, como é absolutamente necessário para a sobrevida não só do Serviço Nacional de Saúde, como de qualquer estrutura que tem que ser dinâmica. O que nós hoje temos é provavelmente a procura de cumprir indicadores que já não são os mais adaptados. O que é que nos interessa mais hoje?
eu ter um X número de internamentos, um X número de intervenções cirúrgicas, um X número de consultas externas, ou eu ter a certeza de que os doentes, ou a maioria dos doentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, sai mais feliz do que entrou, mais saudável do que entrou e com mais capacidade funcional do que entrou, que diminui o seu absentismo laboral e que diminui o seu presenteísmo. Provavelmente é da qualidade da intervenção que nós necessitamos e não da quantidade da intervenção. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde está ainda muito virado e é remunerado dessa forma. Quer dizer, as unidades de saúde, hospitais, centros de saúde, são remuneradas, não é, a partir do Orçamento Geral do Estado, com base mais na quantidade da prestação do que na qualidade da prestação. Claro que a avaliação da qualidade da prestação é sempre mais difícil do que a avaliação da quantidade. E esse é um motivo para que isso aconteça. Mas há um mau motivo, porque nós temos que procurar os indicadores que sejam os melhores para a boa qualidade de vida dos portugueses, por um lado, mas também para a boa qualidade da prestação do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria, Eliana, só aqui para complementar o que estava a dizer o professor Jaime Branco, com o qual concordo, é que nós temos um problema, e vou agora ser polémico, começo logo a ser polémico, que é, na definição daquilo que é internacional de health policy, como eu te dizia, aquilo que deve ser o fator orientador das decisões são então os indicadores de saúde da população. Eu atrevo-me a dizer que em Portugal nós vivemos numa altura em que muitas vezes aquilo que orienta a tomada de decisão e a alocação de recursos do Serviço Nacional de Saúde não é o interesse e os indicadores da população. Muitas vezes são ideologias políticas e até teimosia. Que mudam consoante o governo? Exatamente. E isso é que me preocupa. Isso não é health policy. Isso não é política de saúde, é politiquice de saúde. E é isso que eu acho que nós não precisamos e que temos demais hoje em dia. Temos vários exemplos. O professor Jaime Branco estava a falar na questão da qualidade. Não é Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, infelizmente, eu ainda não vi formalmente nenhum hospital a ser obrigado a avaliar a satisfação, o grau de satisfação de um doente quando sai de lá tratado num hospital público. Isto acontece em muitos privados. De um doente e de um profissional. Exatamente. E acontece em Inglaterra? Em Londres? Onde estás? Não estou ainda por dentro da prática dos hospitais de Inglaterra, mas se não acontece, deveria acontecer. Mas agora, aquilo que sei é que aqui isso não acontece, pelo menos na gestão, muitas vezes na gestão pública. E o que eu digo é que tem de acontecer. Tem de haver mais preocupação do que aquilo que é. Eu vou fazer isto porque me apetece. Eu vou acabar com as parcerias públicas-privadas porque ideologicamente eu acredito nisso. Não é porque os doentes vão ser melhor tratados, ou porque eu vou poupar dinheiro, ou porque eu vou ser mais eficiente. É porque a minha ideologia, a minha cor política é mais importante do que o interesse das pessoas. E isso, a meu ver, não é serviço público. Nem é gestão de saúde. É política isso de saúde. Mas há maneiras de ultrapassar isto. O Francisco sabe isso e podemos falar disto. E podemos até falar de um exemplo que é muito atual hoje. Quer dizer, toda a gente conhece a polémica que gira à volta do aeroporto, do futuro aeroporto de Lisboa, e do Sr. Primeiro-Ministro ter falado da necessidade de haver um consenso entre os principais partidos. E até ter dito que, ultimamente, esperava pela nova liderança do PSD para que se conseguisse um consenso para a construção de um aeroporto. Esse aeroporto vai, enfim, penso que demorar 10 anos a construir, vai custar cerca de 8 mil milhões de euros. Acredito que seja mais, porque, enfim, os orçamentos iniciais nunca são cumpridos, cai lá fora, mas mais cá, e é preciso um consenso nacional. Bom, então, e para o Serviço Nacional de Saúde, que só num ano consome 13,5 mil milhões, isto é, quer dizer, mais 50% do que o outro vai consumir em 10 anos, não é preciso um consenso? Não é preciso um consenso nacional? Claro que é preciso um consenso nacional. Não se pode estar a mudar políticas, quer dizer, não, eu já nem digo de quando muda de partido o governo, quer dizer, mas dentro do mesmo partido, quando muda um gabinete, mudam as políticas. Isso não é possível, quer dizer, nada sobrevive assim. Nós estamos sempre a dizer que o SNS está doente, está velhinho, precisa de inovação, precisa de melhor gestão, de ouvir os médicos mais jovens e os internos, de os valorizar também. Mas o que é que se pode, e mais, o que é que se pode fazer em concreto com o dinheiro que temos, sabendo que somos um país pobre, mas que há uma bazuca aí a sondar, o que é que efetivamente se pode fazer e concretamente?
Olha, Diana, digo-te um princípio global e 3 eixos estruturantes de inovação e transformação. E, portanto, princípio estrutural. Eu acho que o SNS, neste momento, é como uma piscina. Só que é uma piscina furada. E o que é que tu, se tiveres uma piscina furada em casa, podes fazer? Olha, podes querer ignorar que tens lá um furo e, portanto, todos os dias pões mais água. E quanto mais água lá pões, mais água vais perder. É assim, porque tem mais volume, É uma mais água pressão. que se desperdiça, não é sustentável, não tem uma, não vai ligar Tal e qual, outra não, é uma fonte. água que vai mesmo... Sendo que aqui a água é o orçamento geral do Estado. Portanto, a primeira coisa que eu diria é, acho que a solução não é despejar mais dinheiro em cima do Serviço Nacional de Saúde. Digo mais, se eu pudesse, se fosse em minha casa, se o Serviço Nacional de Saúde fosse a minha casa, eu não punha nem mais um cêntimo até haver um compromisso de transformação que me desse garantias que, de facto, o buraco ia ser remendado. Isso era a primeira coisa. E o que é que era esta transformação? Quais é que são os eixos estruturantes desta transformação? São 3. Primeiro, reorganização dos serviços. Vou-te dar um exemplo muito atual. Nós, em 2000, creio que foi, por volta do ano 2000, 2002, nós tínhamos 120 mil partos em Portugal por ano. 120 mil. Passados 22 anos, nós temos cerca de 80 mil, certo? Ou seja, nós temos quase menos 30% de partos, certo? Quantos serviços de ginecologia e obstetrícia foram fundidos? Quantas maternidades foram reorganizadas ou até mesmo fechadas? Eu desconheço. O exemplo de uma, que é o eterno problema, já desde o Ministro Correia de Campos, que a maternidade Alfredo da Costa, com todo o respeito que eu tenho pelos colegas de lá, era óbvio que tinha de ser fechada, pelo volume de partes que lá tinha, porque não justificava. Continua aberta. E, portanto, reorganizar serviços. Nós temos de perceber que os tempos mudaram. Nós, às tantas, já não precisamos do mesmo número de serviços, precisamos é de melhores serviços. Não precisamos de muitos. Precisamos de menos, com mais músculo e mais inovação. E digitalização. Primeiro eixo. Segundo eixo, recursos humanos. O Serviço Nacional de Saúde são as pessoas. E não se pode gerir nenhuma instituição contra as pessoas. E aqui, vamos ser muito pragmáticos, estamos aqui 2 médicos, mas eu vou dizer, um dos principais grupos, e vou dizer mesmo, o principal grupo, vamos ser aqui muito honestos, é o grupo dos médicos. Não se pode gerir e querer um projeto para o Serviço Nacional de Saúde contra os médicos, ou em guerra com os médicos. Bem, qualquer empresa. Um CEO de uma empresa que entra lá, que há guerra com toda a gente, em que todos os funcionários estão contra ele, ele não vai conseguir resultados, porque os funcionários estão contra ele. Portanto, segundo, recursos humanos e uma verdadeira política de recursos humanos. Não é hoje decido que vou aumentar mais X% à hora e ontem, afinal, já vou dar e contratar mais uns tarefeiros porque me lembrei e para a semana vou fazer outra coisa. Isto não é retalho. Isto temos de parar e ter uma verdadeira política multifatorial, que pense nos mais novos. E aqui digo outra coisa, que é, isto, se vamos continuar a achar que é discutir com sindicatos, que são estruturas super antigas e feitas de gente muito antiga, o que é que os jovens querem? Andamos aqui a perder. Falem com os jovens, façam como as grandes empresas, os hospitais privados. Contratem uma empresa de marketing e vão perguntar aos jovens médicos o que é que eles querem para ficar. E às tantas vão ficar admirados, que eles não querem nada do que os sindicatos dizem. Provavelmente querem mais espaço para fazer investigação. Provavelmente, como eu tenho grande parte dos jovens médicos são mulheres, querem ter creches nos hospitais. Querem ter uma licença de maternidade mais alargada? Sejam inovadores naquilo que é forma de captar os profissionais. Não achem que isto é o Estado que tem 60 anos ou 100 anos e, portanto, vamos fazer tudo como fazíamos. Não vai resultar. Terceira área, gestão. E tudo aquilo que é gerir com base em ideologia política dá asneira. Se não vamos à Venezuela, vemos a grande gestão do sistema de saúde que eles têm, ou vamos aos Estados Unidos, também é a grande gestão do sistema de saúde que eles têm, em que as pessoas morrem porque não têm acesso a um seguro de saúde. Portanto, tirem a política isso daqui. Gerir é gerir. A saúde não é uma questão ideológica. Não pode ser. A questão ideológica tem de ficar numa coisa em que, graças a Deus, em Portugal, acho eu, salvo agora algumas eventuais exceções, a decisão política é consensual, que é, nós acreditamos, enquanto sociedade, que todos os cidadãos têm de ter acesso a cuidados de saúde com a mesma qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica. Isto é decisão política. Isto não é ideológico, isto é ética. É que isto não é ideológico. Quem diz que isto é ideológico está a mentir, ou não sabe o que diz. Isto é ética. Desculpa. Isto é decisão política e já vou terminar. E a partir daqui é como é que eu vou implementar isto. É gestão.
Portanto, eu não preciso ter políticos a gerir hospitais que não sabem... Não, quero ter os melhores gestores. E por isso eu tenho de dar flexibilidade de gestão. E por isso eu não posso ter medidas como... Eu tenho um modelo de parcerias público-privadas que funciona, mas eu vou acabar com ele porque me apetece e porque aquilo não é o que eu acredito politicamente. Ou então... tenho de perceber que, por exemplo, os centros de responsabilidade integrada, que são os chamados CRI dentro dos hospitais, que são um género, deixa-me explicar, Diana, o género de um serviço dentro de um hospital que tem autonomia para gerir os seus recursos e para dar bónus aos médicos e para dar incentivos aos médicos. Funciona como um mini hospital dentro de um hospital com autonomia. E, portanto, eu não posso achar que vou gerir os mesmos, da mesma forma aos hospitais hoje como geria há 40 anos, porque senão o que é que acontece? É bancarrota, é desmotivação e claro, os médicos fogem todos para o privado, não é porque eles são todos uns trapaceiros e uns calaceiros, não. Os jovens médicos querem ter família, querem comprar uma casa, fazer um crédito à habitação e se eles têm a opção, por muito que eles gostem do serviço público, entre ganhar o dobro no privado com mais qualidade de vida e tempo para os filhos, ou ganhar metade no público, desculpem lá, por muito amor que eles tenham ao público, eles têm uma vida para construir. E é isto que as pessoas, os nossos políticos têm de perceber. Nós, os médicos, não são carne para canhão. Têm de ser profissionais, aliciados e recrutados. Mas o SNS poderia ser mais flexível com os jovens médicos? Claro. Com menos carga horária, por exemplo, por semana? Claro que poderia. Nós precisamos de uma verdadeira política de gestão e de recursos humanos. Vão aprender com os hospitais privados. A senhora ministra ou o senhor ministro, quem lá estiver, deviam parar assim. Se eles estão a fugir todos para os grupos privados, às tantas eu tenho de ir aprender como é que eles fazem. E ter essa humildade institucional. Porque não é por ser público que é bom. Professor, tem alguma esta intervenção a acrescentar a este que o Francisco atirou? Tenho. O exemplo que ele deu é um exemplo bom. Ele não o deu de uma forma completa, com certeza por motivos de tempo, mas eu vou pegar aí. De facto, hoje existem menos, enfim, um terço dos partos que ocorriam há cerca de 14 anos ou 16 anos em Portugal. Mas há um outro dado importante. Há mais de 60% de obstetras em Portugal. Bom, portanto, essa ideia de que há falta de médicos é uma ideia completamente errada. Completamente errada. Provavelmente, os médicos não estão nos sítios onde as pessoas que dizem que há falta de médicos os criam. Bom, mas então têm que criar as condições necessárias para eles lá estarem. Estamos a falar de Serviço Nacional de Saúde e, evidentemente, que há especialidades que, neste momento, estão em grande carência no Serviço Nacional de Saúde. Não é só a ginecologia obstetrícia, é a ortopedia, é a anestesia, é a medicina interna, por outros motivos, não é? Quer dizer, os motivos são semelhantes, mas tem que ver que é uma especialidade que é muito sacrificada com as urgências, não é? E, portanto, tudo isto gera problemas que têm que, enfim, ser regulados antes deles aparecerem. E é isso que não tem acontecido. E era isso que aqui estávamos a dizer, é que, de facto, parece que andamos sempre a remendar as coisas, em vez de anteciparmos antes de aparecer o furo, ou os furos que a piscina tinha e, portanto, não deixava que a água lá permanecesse. Bom, com efeito, esta é uma questão de enorme relevância e que tem que ver com a estima que se dá, muitas vezes, não é só uma questão financeira, quer dizer, com a estima que se dá a um funcionário, se é assim que querem tratar os médicos. Mas os médicos, de facto, como o Francisco dizia há pouco também, estão para lá de funcionários. A questão que se tem vindo a notar, enfim, é um estudo que se pode fazer mais aprofundadamente, mas o decréscimo de qualidade e o aumento de problemas no Serviço Nacional de Saúde é uma linha paralela à diminuição da liderança médica no Serviço Nacional de Saúde. E isso é um enorme problema. Com efeito, os médicos foram arredados quase completamente da liderança política da saúde em Portugal. Se vocês analisarem os últimos ministros da saúde, só 2 foram médicos, nas últimas dezenas de ministros da saúde. Depois, têm sido arredados da liderança gestionária da saúde, da gestão da saúde, não é?
e, de facto, cada vez há menos médicos à frente dos conselhos de administração. Então, em detrimento de quem? De políticos? De outros profissionais, com todo o respeito, quer dizer, que são capazes de ser muito competentes, enfim, e que são gestores hospitalares ou administradores hospitalares, que vêm de áreas diferentes, da economia, da gestão, do direito, mas que, com certeza, em pé de igualdade, seria vantajoso termos um médico à frente dos serviços de saúde. Não é? E hoje, em dia, os médicos são arredados num terceiro nível de liderança, que é a liderança clínica. Quer dizer, isso então é gravíssimo. Quer dizer, de facto, isto foi como, não digo que haja um plano pré-concebido para que isto aconteça, mas se calhar há. E o resultado está à vista. Isto acontece como pormos a rã dentro de uma panela e pôr a panela ao lume. Devagarinho, a rã quando percebe que a panela está quente já está cozida. Estamos muito fortes ao nível de analogias hoje. E portanto, não, é que é muito importante, de facto, é que lentamente se forem retirando os médicos da liderança, e isso levou diretamente a um agravamento da qualidade dos serviços, e os efeitos estão à vista. E eu, quando digo que a liderança clínica é hoje também posta em causa, lembro-me, enfim, de algumas, nomeadamente para fármacos mais caros, com que eu manuseio, e a minha equipa, biológicos, por exemplo, nós prescrevemos um fármaco e depois a decisão sobre esse fármaco é feita por uma equipa que, enfim, pode até ter um médico, mas nem sequer é um médico da área, não é? E o resto são, enfim, outros profissionais que nada têm que ver, quer dizer, nem sabem o que é um doente. E portanto, esta decisão acerca da terapêutica, bem sei que é para produtos, enfim, com um valor, podiam convidar a pessoa que prescreveu para essa reunião, para perceber porque é que a pessoa tinha prescrito esse e não outro produto. Portanto, isto é uma situação grave e que leva à degradação da qualidade dos serviços. Sim. E temos um bom exemplo. O hospital, e vou dizer isto, com tudo aquilo que são os vieses que eu possa estar a usar na minha interpretação, e assumos, o hospital melhor gerido do país, o hospital público, é gerido por um médico, que é o professor Fernando Araújo. São João. Ponto final, parágrafo. É inquestionável. Alguém que me venha questionar em relação a isso. Portanto, isto também deve querer dizer alguma coisa. Não sei se o professor Fernando... Acho que o professor Fernando Araújo não será nenhuma exceção a uma tendência. Acho que não será. Já que estamos a falar sobre a saúde da saúde, Francisco, há outros países com uma saúde mais recomendável do que a nossa? Que role models temos? Pronto. Eu acho que não existem sistemas de saúde perfeitos. Mas existem sistemas de saúde que estão mais vocacionados e voltados para áreas específicas com as quais nós devíamos aprender. Por exemplo, prevenção da doença e promoção da saúde. Políticas como vou dar aqui um exemplo de uma que estive particularmente envolvido, a Sugar Tax, mas não vou falar só da Sugar Tax, vou falar de políticas de prevenção da doença mental, de políticas de prevenção da doença crónica, políticas de promoção da atividade física. Os países nórdicos, vamos aqui, por exemplo, dar um exemplo, começam de base, a saúde está incutida em todas as outras áreas da sociedade, por exemplo, na educação. Em muitos países nórdicos é obrigatório a prática de exercício físico diária pelos alunos. Isto é uma coisa que nós vamos dizer, mas isto parece impossível em Portugal. Não. Senão fazemos aqui umas contas. Que é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para uma criança ser saudável, no curto, médio e longo prazo, o que está preconizado é pelo menos 1 hora de exercício físico de moderado a intenso por dia. E, portanto, eu pergunto, se não houver prática de exercício físico na educação física, nas escolas, 1 hora por dia pelo menos, onde é que as crianças vão fazer esse exercício físico? É quando chegam a casa? É quando estão a jantar? É depois do jantar? Quando estão com os pais? Quando é que vão fazer? Isto não existe. E parece uma coisa muito aberrante. E não custa muito dinheiro. O que é aqui interessantíssimo é que os estudos provam que o dinheiro investido, ou o tempo, ou recursos investidos na prevenção, tem um retorno até de 7 vezes em poupança. Mas nós aqui, como estamos tão focados na espuma dos dias, que é no anestesista que falta, ou é nos médicos que afinal são uns bandidos que quiseram todos tirar férias, não tratamos daquilo que devíamos estar a tratar, que é antecipar os problemas. Porque é assim, se nós não prevenirmos agora, se temos agora problemas com as urgências, os problemas só vão ser muito maiores.
Porque nós temos, basta ver que daqui a 10, 20 anos nós vamos ter mais de metade da população idosa. Mais de metade da nossa população vão ser idosos, com doenças crónicas. E ou nós evitamos que eles fiquem doentes, ou isto vai arrebentar. Não vai haver boa, aí já nem a boa gestão chega. Professor, mais bons exemplos a seguir que temos lá fora, outros países? De facto, o exemplo que foi dado dos países nórdicos é um bom exemplo, mas nós não podemos esquecer que o primeiro exemplo que esteve na origem também das reflexões acerca do Serviço Nacional de Saúde foi o Serviço Nacional de Inglês, não é? Que, enfim, viveu momentos muito difíceis com a senhora Thatcher e depois dela durante alguns tempos, e que houve, enfim, que reconheceu por parte dos ingleses e da classe política inglesa o seu interesse, e houve, enfim, um reinvestimento e uma reabilitação do serviço. Portanto, nada que não tenha acontecido já também noutros países, mas por outros motivos, porque no fundo a senhora Thatcher assumiu que o Serviço Nacional de Saúde, a meu ver erradamente, mas que o Serviço Nacional de Saúde era supérfluo e que não tinha razão de existir daquela maneira, que era organizado demais, que devia servir apenas para franjas da população e não para toda a população. Mas não é isso que os políticos aqui pensam. Eu ainda não vi nenhum político abertamente dizer mal do Serviço Nacional de Saúde, ou que ele não deve existir, ou que deve acabar, ou que só deve ser utilizado para franjas populacionais portuguesas ou de cidadãos estrangeiros que vivam entre nós. Nunca ninguém disse isto. E provavelmente é quem bate mais no peito, dizendo que defende o Serviço Nacional de Saúde, que pior o defende exatamente ou por radicalismo, ou por, enfim, ignorância, ou por não, enfim, fazer o trabalho de casa devidamente. A questão que se põe é que o Serviço Nacional de Saúde é uma superestrutura. É uma estrutura nacional e necessita, evidentemente, de um pensamento único naquilo que é os seus fundamentos, mas depois precisa da variabilidade, não é, que o próprio território tem. E as necessidades numa região alentejana não são as mesmas das necessidades em Lisboa. As necessidades na beira interior não são as mesmas que existem no Porto. E, evidentemente, que tem que haver uma adaptação real às necessidades da população nessas áreas. Evidentemente que nós hoje temos um acréscimo de doença crónica que é enorme. Isso tem que ver com o envelhecimento da população, que também já foi aqui abordada, mas esses problemas põem-se muito mais, de uma forma muito mais viva, por exemplo, no Alentejo e nas Beiras, e em Trás-os-Montes, e não foi ao acaso que eu dei estes exemplos. E, portanto, a abordagem nesses casos pode ser feita de uma forma móvel, por exemplo. Quer dizer, se no Alentejo nós temos, enfim, aglomerados populacionais pequenos e muito distantes uns dos outros, porquê é que se justifica ter centros de saúde, ou extensões de centros de saúde em todos esses aglomerados populacionais? Porquê é que não há de ter uma carrinha grande que esteja, enfim, que esteja adaptada e que esteja equipada para fazer quer consultas médicas, quer colheitas de sangue para análise, quer raios-x simples, por exemplo, ou ecografias essenciais? Eu fiz um estudo epidemiológico em Portugal, que foi o maior estudo epidemiológico até agora feito, há mais de 10 anos, e equipámos uma carrinha onde fazíamos tudo, fazíamos radiografias, fazíamos colheitas para análise, que iam diretamente para o laboratório nesse mesmo dia, outro dia tínhamos os resultados, víamos os... não eram doentes, alguns eram doentes, era a população, e portanto é assim que se fazem os grandes rastreios populacionais. E portanto isto é possível, quer dizer, desde que essa carrinha leva um médico, ou leva, conforme os cuidados que tem que prestar, se for um cuidado de enfermagem, deve levar uma enfermagem. Portanto, deve levar uma enfermeira ou um enfermeiro. E, portanto, nesta base, só para dizer que se eu preciso de uma grande estrutura, por exemplo, aqui em Lisboa, não quer dizer que preciso de uma grande estrutura no Alentejo ou no interior Algarvio. E a organização dos serviços. Claro. Posso só dizer aqui uma coisa, construindo aqui no exemplo que o professor deu de Inglaterra, eu não queria dar porque até é um bocado óbvio, mas há... uma coisa que nós temos a aprender com os ingleses é esta capacidade de pararmos e reformarmos profundamente. E eu tenho o privilégio de ter tido como meu orientador de doutoramento um senhor chamado Lord Aradarzi.
E o Lord Darcy foi Ministro da Saúde inglês no governo do Gordon Brown. E na altura foi um dos primeiros médicos nomeados para o cargo e levou a cargo uma grande reforma, reestruturação do NHS, do Serviço Nacional de Saúde inglês. E na altura ele era de um governo trabalhista, mas muitos acusaram-no de liberal. Porquê? Porque para fazer esta reforma ele definiu um único critério orientador: qualidade. Só. E a qualidade mede-se objetivamente. Mede-se de acordo com a prontidão dos cuidados prestados, a centralidade no doente, a eficiência dos cuidados, a segurança dos cuidados e mais 2 ou 3 indicadores principais. E, portanto, a partir desse momento em que a qualidade começou a ser o fator de decisão, dentro do Serviço Nacional de Saúde inglês, as pessoas puderam, por exemplo, começar a escolher entre hospitais públicos e privados, sendo que o financiamento era público. Porque nós permitirmos a participação privada dentro do Serviço Nacional de Saúde não é privatizarmos o Serviço Nacional de Saúde. Isto é outra daquelas areias que se deita para os olhos das pessoas. Eu ter uma parceria pública ou privada não é tornar o hospital privado, não. O hospital continua a ser público, continua a ser do Estado. Eu simplesmente contrato a pessoa que me garante que o vai gerir melhor para dar melhores cuidados de saúde à população. Portanto, isso não é nada... Isso é uma gestão que eu contratei de uma pessoa que por acaso é paga por um privado. Não é o hospital ser privado. Mas essa decisão já poderá ser mais ideológica em relação, por exemplo, aos partidos que já aqui falaram. Lá está, mas não pode ser, Diana, porque se for qualidade, eu acho que quando a gestão de qualquer hospital, com raras exceções, posso explicar depois. Quando a gestão de qualquer hospital é aberta, para mim, acho que devia ser aberta da seguinte forma: quem é que diz que consegue gerir melhor este hospital com a qualidade que eu exijo e com a melhor gestão de recursos? Candidatem-se todos. O Estado tem de se candidatar. Abrir concursos públicos para a gestão mais ou menos privada. Não, o Estado pode-se candidatar. Nós candidatamos-nos, claro, se não é ninguém quiser... Alguém vai ter de garantir. O Estado candidata-se. Mas se houver alguém que com fundos do Estado gere melhor, eu enquanto cidadão, prefiro. Fica aqui a ideia, meus senhores, acham que, olhando para Portugal daqui a 20 anos, Portugal em 2043, teremos SNS? Se teremos SNS... Sim, eu sei que não são economistas, mas o que é que vaticinam? Para quando? Para daqui a 20 anos, continuaremos a ter o SNS. Eu penso que teremos SNS daqui a 20 anos. Sem dúvida, eu sou um otimista e, portanto, eu penso que estamos a viver uma crise séria. Já não é uma crise de crescimento, é um adulto com 43 anos, portanto não estamos numa crise de crescimento, mas costuma-se dizer também que nessa idade às vezes existem crises de identidade. E se calhar é isso que o Serviço Nacional de Saúde está a viver. Eu penso que devemos, isto é uma máxima muito utilizada, mas devemos de facto transformar os problemas em oportunidades, não é? E esta é uma oportunidade extraordinária, espero que seja aproveitada, para que se junte toda a gente capaz e que deseja fazê-lo à volta do Serviço Nacional de Saúde para o discutir profundamente e para propor as reformas necessárias. E eu penso que as reformas necessárias não podem andar longe, aliás foi assim que eu comecei, temos que transformar a quantidade em qualidade e foi assim que estamos a acabar com aquilo que foi a visão do mentor do doutoramento do Francisco, é que de facto é a única coisa que nós desejamos e que necessitamos de um Serviço Nacional de Saúde, em quase todos os serviços, mas quer dizer, no Serviço Nacional de Saúde, por maioria de razão, é de qualidade. E, portanto, se nós nos focarmos nesta máxima, neste objetivo e arranjarmos os marcadores necessários, sejam com certeza alguns daqueles que Francisco disse, ou outros, vamos com certeza conseguir reorganizar o Serviço Nacional de Saúde no bom sentido. Agora, como o Serviço Nacional de Saúde tem que existir daqui a 20 anos, eu não tenho dúvidas. O que eu tenho receio é que ele possa realmente ser emagrecido e possa vir a existir apenas para as franjas mais empobrecidas e menos favorecidas da população portuguesa. E isso seria o maior erro de todos. Isso seria absolutamente grave, porque isso, o desnatar de um serviço de saúde é o pior que lhe pode acontecer, porque a degradação da qualidade é inevitável.
Mantens este otimismo para daqui a 20 anos e algumas notas finais, Francisco, para terminarmos. Portanto, primeiro um sinal de alerta e depois otimismo, certamente. Sinal de alerta, eu estava-me aqui a lembrar de uma entrevista que o professor Sobrinho Simões deu há uns tempos, que eu gostei muito de um dizer dele, No que Fumaça. é, nós daqui a 20 anos, as pessoas e os portugueses vão ter as doenças que os nossos políticos de agora quiserem. E isto é responsabilizá-los. E dito isto, e dado este sinal de alerta e de call for action, a segunda parte digo que certamente haverá Serviço Nacional de Saúde, quanto mais não seja porque nós temos uma camada jovem, e aqui enquadro-me aqui neste painel, e tu também, Diana, muito capaz, com muita vontade de fazer e com vontade de servir. Muitas vezes não encontram esse espaço, mas o espaço há de surgir, quanto mais não seja pela ordem natural da sucessão das gerações. E, portanto, acredito seriamente que nós vamos ter um Serviço Nacional de Saúde, desde que façamos uso dessas pessoas, e vai ser um Serviço Nacional de Saúde muito diferente, porque muitas vezes nós não temos barreiras ideológicas que têm muitos dos mais velhos, aqui sem querer atacar ninguém em específico. Vai ser muito mais digital. Para nós vai ser muito normal, nós não temos um médico à porta de cada casa, como às vezes parece que nós criamos essa expectativa nas populações. A telemedicina vai ser uma coisa brutal. A inteligência artificial vai fazer parte da nossa capacidade diagnóstica, mas aquilo que eu espero é que nunca nos esqueçamos do papel central dos médicos enquanto humanizadores da saúde. E continuaremos a ter espaço, tivemos espaço para discutir o SNS e políticas de promoção de saúde. Não podemos prevenir a nossa saúde se não olharmos para as doenças de uma instituição tão querida para todos como o SNS. Francisco e Ana, professor Jaime Branco, muito obrigada pela vossa contribuição e vemo-nos no próximo episódio.